Eu quero trazer agora mais um processo informativo aqui para demonstrar como que funciona no momento da deleção dos arquivos, né? Caso você remova um arquivo ou caso você substitua ele por outro, atualizando ali a informação na tabela e como que isso se comporta também dentro do sistema. Bom, para isso eu deixei aqui já criada uma coleção. Essa coleção ela tem duas colunas, sendo o nome e o avatar, em que o avatar é opcional. E aqui também eu deixei todos os endpoints habilitados. E aí eu trouxe o formato de upload para Store. Eu trouxe aqui também o upload no update. E aí junto com esse update ele tem aqui também a parte do nullish, que significa que esse dado pode ser apagado. E eu também trouxe aqui no main e aqui no body também, mesma coisa. Também trouxe o nullish que informa que esse dado pode ser apagado. Bom, aí como eu já expliquei, né, em outros momentos, todos os uploads eles são salvos aí dentro do próprio projeto. Então eles vêm aqui para a pasta de uploads. Ela não foi criada aqui porque eu não tenho nenhum upload ainda, mas é o que a gente vai fazer agora. E aí é o que eu quero mostrar também. Eu deixei aqui alguns endpoints já criados, tá? Algumas requisições aqui no Insomnia. E a primeira delas é para a gente criar um dado. E aí eu vou criar name e também vou criar o avatar aqui com essa imagem. Eu não estou rodando aqui ainda a API. Deixa eu executar aqui. Bom, agora sim a gente pode criar esse dado. E aí, quando eu crio, ele me fala que esse dado foi criado. Me dá aqui o avatar, né, que é a informação do arquivo. E aí, se eu voltar aqui no arquivo agora, eu tenho uploads, a pasta agora existe, eu tenho o avatar. E dentro de avatar eu tenho aí a informação do arquivo que eu acabei de subir, que é esse arquivo aqui com o final FH, né, que também é esse mesmo arquivo aqui. Bom, agora o que que eu quero mostrar? Se eu vier aqui na parte de update, e aí isso aqui também se replica para many, existe um processo um pouco diferente, que é o fato de substituir esse arquivo. Então, o que acontece? Quando eu tenho um avatar e eu troco esse avatar, não faz sentido eu manter a imagem antiga no banco, principalmente, né, porque senão eu vou ter um dado desatualizado, mas também não faz sentido eu manter esse arquivo dentro da pasta de uploads, que ele passa a ser um arquivo morto que não está sendo usado por mais nada e o usuário não consegue mais recuperar e ele também não tem acesso. Então, o que que acontece aqui, tá? Numa requisição de update, a gente tem esse trecho. E o que ele faz? Ele vai pegar o arquivo antigo, tá? Esse trecho ele vai ser encapsulado aqui no sistema, caso a gente possua um trecho de upload no endpoint que utiliza o update, então ele não vai inserir isso aqui à toa, sendo que uma coluna, por exemplo, não gerencia arquivos, ele não vai tentar apagar nada. Então, o que que ele faz, tá? Ele pega o item antes de atualizar, ele pega as chaves de upload, então ele vai identificar que o avatar é uma chave dessa tabela que comporta ali um arquivo e ele verifica primeiro se esse item existe no dado antigo, então se ele já não era nulo antes, e verifica também se o B, que é o body, possui o I, né? O I no caso é um for each da keys, então ele verifica nesse caso se b.avatar é diferente de undefined. E aí por que diferente de undefined, tá? Porque se ele for nulo, significa que ele está tentando apagar aquele arquivo dali. E aí eu também preciso remover aquele arquivo. Então não dá para verificar somente a existência, porque o nulo cairia aqui como um valor não existente. Então eu fiz essa verificação aqui para ficar bem explícito mesmo a intenção desse trecho. E aí, se ele existir, ele é adicionado em um objeto aqui, contendo as mídias aí em formato de array. E aí, por final, caso existam itens para ser deletados, ele chama essa função onLink, que eu já passei por elas também em outros momentos, mas basicamente ela remove os arquivos aqui do trecho da pasta do avatar. Bom, e aí para exemplificar isso, eu quero, ao invés da gente somente deletar, eu quero fazer o seguinte, eu quero vir aqui na parte de atualização, esse aqui é um update simples, e aí eu vou substituir aqui, tá, esse item, e a primeira coisa que eu quero fazer aqui com o projeto rodando é chamar a atenção para essa pasta. E nesse momento eu não vou atualizar o avatar, eu quero atualizar somente o ícone. E aí eu continuo aqui com a imagem de final FH sendo aí utilizada pelo sistema.
Bom, agora, caso eu envie uma nova imagem, tá? Eu vou atualizar novamente essa informação, só que agora eu também estou atualizando a imagem. E aí, só para a gente poder evidenciar aqui, a imagem que eu tenho aqui, e é a única da pasta, é essa. E aí, quando eu faço uma atualização desse item, eu acabei de substituir a imagem do final FH por uma aqui que tem o final LU. E se eu abrir aqui, a imagem do final FH ela já não existe mais também no armazenamento, e agora a imagem que eu tenho aqui é outra, tá? Ou seja, ele não só trocou a coluna no banco, a informação da coluna no banco, como ele também apagou o arquivo do storage. Então, isso aqui é uma ação que ela vai acontecer sempre que um arquivo for substituído. E é importante chamar atenção para esse trecho, porque ele é um trecho que hoje ele entra automaticamente, tá? E aí, caso você tenha algum problema com isso, é bom deixar isso claro aqui, para que a gente consiga trazer formas mais condicionais. Mas, ao meu ver, não faz sentido manter um arquivo que não é vinculado em local nenhum no banco, né? Ele passa só a ser um peso morto ali dentro do storage. Bom, o outro item que eu poderia fazer também, né, é passar isso como nulo, mas eu prefiro trazer aqui um outro ponto primeiro, que é a parte do main também. Qual que é a diferença, né, do update para o main? Os dois são updates, na verdade, só que o main ele vai atualizar vários dados de uma vez. Ou seja, eu quero atualizar diversas imagens para diversas informações. Não vai ser algo tão comum, tá? Porque a gente está falando de uma atualização em massa, então acredito que isso aqui vai ter um uso um pouco mais brando para atualizar questões de colunas de ativo ou remover, né, deletar informações aí de forma mais massiva, mas por enquanto não é nem por enquanto, né? Mas essa função ela existe aqui dentro. A única diferença é que ao invés de pegar um único item, né, ela pega vários itens aí associados aos IDs que foram informados e aí ela deleta todas as imagens anteriores, caso a informação exista e seja enviada no body. Então ela remove tudo ali que tinha anterior daquelas imagens e adiciona novas. Vou seguir até o mesmo processo aqui, tá? Eu acho que eu tô com a mesma imagem, não, na verdade não tô, mas eu vou pegar aqui o mesmo ID que eu utilizei e aí aqui a gente já tem o teste da main, tá? E aí como que chama essa main, né? Eu poderia separar aqui por vírgula, não tem problema, mas aqui como eu tenho um item só, eu vou seguir com isso e aí quando eu tento atualizar sem mexer na imagem, ele mantém aqui a imagem também, mas aí se por acaso, aqui a gente está com uma imagem de final LU, né? E aí, se por acaso eu passo essa imagem pelo main, a gente já tem uma WB aqui, e aqui também eu já tenho a WB. E ela foi substituída aí por uma outra imagem de teste também. Beleza? Então eu queria mostrar mais esses trechos aqui. Acho importante passar por isso, informar que esses arquivos eles também são apagados do storage. E essa função de unlink, ela está aí meio que solta, né, na aplicação, assim como a função da muter também tá, como eu já falei. E aí, se por acaso você precisar fazer uma modificação, nesse trecho, precisar lidar com coisas diferentes, esse arquivo aqui é um arquivo que ele é base, né? Então, arquivos bases são arquivos que não são atualizados pelo próprio sistema e eles também não são verificados em questão de alteração. Então, você pode alterar eles ali sem se preocupar se o seu código vai ser sobrescrevido, ou se você, sobrescrito, né? Ou se você vai precisar trabalhar ali com tags de ignore. Então, é um arquivo que, na maioria das vezes, ele está fora ali do radar do sistema. Beleza? É isso, eu queria mostrar essa questão de apagar as imagens aí, esse gerenciamento de memórias também, para deixar claro como que isso funciona e também para a gente poder mapear caso isso aqui possa eventualmente não ser a melhor opção para esses casos e aí a gente precise adicionar novos tratamentos. Beleza? Então é isso e valeu!